falassem primeiro o nome de vocês e de que dança vocês vieram. Meu nome é Gabriela e eu vim representar as danças polinésias da Renata Lopes. Meu nome é Giovana, eu também vim apresentar as danças polinésias da Renata. Meu nome é Bianca e eu vim representar a coreografia junina. Meu nome é Isabela e eu estou representando a dança de rua. Meu nome é Desirê, eu represento a dança cigana. Do professor Milton. Sim. Né? Balé, no caso, né? É balé, mas eu vim representar a cigana. Legal. Qual vai ser a dinâmica hoje? Vocês vão estar hoje nas mãos da Thaís, que é incrível, e vão criar uma coreografia única que vai juntar os estilos de todos vocês, um pouquinho de cada um. Por conta aí da pandemia, é importante que durante essa coreografia vocês não se toquem, nem estejam muito próximos. A gente vai usar essa máscara aqui sempre, que vai ser trocada de 3 em 3 horas, né? Porque ela é melhor para que a gente possa ouvir vocês criando, ouvir vocês se expressando sonoramente durante a dança. Bora criar? Vamos. Então vamos ficar de pé. Vamos lá, se espalhem pelo espaço, a gente vai aquecer um pouquinho o corpo, entrelaça os dedos lá embaixo, puxa e alonga as laterais do corpo, olha lá pra cima. Eu sou a Thaís Caniati, desde os 11 anos que eu danço flamenco e eu também trabalho consciência corporal. Sou filha do Silvano Caniati, que trabalha também a harmonia do movimento e com ele aprendi muito sobre conseguir misturar todas as danças no sentido da movimentação em si. Ele dava aula de dança contemporânea e ele sempre misturou. Então era contemporâneo, mas ele sempre misturava tudo, tanto é assim, história da arte, tudo assim, ele sempre trazia as outras linguagens de movimentações de dança para a dança contemporânea em si, né? Vamos começar assim, andando, a gente faz a movimentação para frente e para trás e a nossa de todo mundo junto, até aí, senão fica muita informação, tá bom? O que eu pensei? Cada uma das pessoas que veio, ela veio com uma bagagem da dança que ela faz, né? E a gente pensa sempre o que a gente consegue fazer com que cada um mostre o seu melhor, porque aí a gente consegue fortalecer o todo, né? 5, 6, tá, já tô aqui. E já tô até com a pontinha já. Pá, 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 pá. Meu nome é Giovana Rádia, eu estou apresentando danças polinésias da Renata Lopes. Meu nome é Gabriela, estou apresentando as danças polinésias da Renata Lopes. Ela é nossa Ela mãe. é um amor pra gente, real. Ela cuida da gente como a gente fosse filha mesmo. Ela e o marido dela, Ronaldo Lage. As danças, né? Elas vieram já bem no início, com os meus 16 anos. E foi através de um grupo que eu entrei para dançar, chamado Olocarrana Dance, em São Vicente, no Ilhapochá Clube. Era um grupo que circulava o Brasil todo, com apresentações de danças polinésias. Embora, na época, quando eu dançava, eles apresentavam como dança havaiana. E, na verdade, não era dança havaiana, era um Oritaiti. A ideia era fazer balé quando pequena. Acho que toda menininha, quando via aquela titia, aquela sainha, aquela coisa cor-de-rosa, era o balé. Mas há 30 anos atrás era uma coisa assim impossível, né? Hoje nós temos vários órgãos onde você faz aulas gratuitas e a situação na época não era favorável para mim há 30 anos atrás. Então minha prima foi convidada a entrar para esse grupo do Ilhapochá e eu achei interessante, falei, olha, um dia eu quero ir lá assistir. E acho que foi muita sorte, muita oração, uma das bailarinas caiu uma semana antes de um show grande de contrato. E então veio o desafio, ela falou, olha, você falou tanto que queria participar do meu grupo, e aí, você sabe a coreografia? Aí eu falei, eu sei, pode pôr a música. E eu, tanto a vontade que eu tinha, eu consegui decorar o deslocamento de cada uma, eu sabia onde cada uma entrava para dançar. E aí eu fiquei como se fosse um step. Quando uma não podia, eu cobria a vaga da outra até ela remodelar o formato do show e eu acabar sendo inserida aí. Como dizia o Odácio, né, a festa do século, era o slogan, né? Mares do Sul, a festa do século, porque era uma coisa assim grandiosa. Era uma vez no ano, perto do carnaval,
e reunia assim, milhares de pessoas, tinham bandas, você entrava, tinha um traje típico, né? Os homens eles vestiam camisa florida, calça branca ou bermuda e todas as mulheres a caráter, né? Então com roupa havaiana, colares, era muito interessante porque fazia uma divulgação não só da cidade de São Vicente, que é onde eu nasci, né? Mas também agregava pessoas que moravam de outros países. Então, tinham pessoas de fora que vinham para participar dessa festa porque ela era realmente muito famosa. Quando eu já saí com aquela ideia focada que era aquilo que eu queria fazer para o resto da minha vida. Eu sempre gostei muito de saber o porquê do porquê, não só executar. E aí eu via que tinha essa diferença, que algumas roupas a gente usava mais descoberta e outras mais cobertas. E aí eu conheci um professor de hula chamado Antônio Cardoso. Ele ficou 2 anos no Havaí, morando dentro de um halau. Halau são as escolas onde é ensinado, né, repassado a cultura havaiana. Então ele veio do Havaí com uma bagagem muito grande. A dança havaiana ela é uma dança sagrada, é mais ritualística. O Ori Tahiti, que eram as danças que nós fazíamos, elas são umas danças mais de tribo. Então o legal do meu trabalho é que eu consigo juntar a hula com o Ori Tahiti, porque foram as duas bases que eu acabei acrescentando aí no meu estilo de vida. Então, hoje, no trabalho que eu faço, as aulas são de danças polinésias, porque para eu poder ter essa abertura, trabalhar tanto com a hula como o Ori Tahiti. Na faculdade, eu foquei meu TCC como a dança, como identidade social na mulher na terceira idade. Então, eu vi que eu poderia estreitar todo aquele aprendizado da faculdade, da parte acadêmica, envolvendo a dança, que era onde eu consigo ter mais naturalidade. E hoje eu vivo somente de dança. Há 3 anos atrás tinham muitos shows, mas por conta da pandemia, né? Aí nós tivemos que encerrar um pouco, dar uma pausa dos shows, mas as aulas bombando. Graças a Deus, bastante trabalho com aula, não só as aulas aqui no Ohana, mas também na casa de alunas particular e o online, que veio para ficar, que para mim foi um desafio, né? Eu nunca tinha trabalhado com essa questão mesmo virtual, né? Era sempre muito presencial. Mas eu achei assim que é bem interessante, porque eu tenho alunas do Sul, alunas do Rio, alunas de São Paulo, do interior, de Minas. Desmontar as turmas foi uma coisa realmente muito triste, porque eram grupos, que eu tinha grupos de Santos e tinha de Guarujá também, bem legal. Mas a questão da pandemia envolveu em fechamento de vários estúdios de danças. Foi bem ruim a situação, porque até para a pessoa se familiarizar com esse formato de aula online, foi difícil. Porque você vir para uma escola fazer aula, você tem naquele espaço reservado, é você e o professor. Dentro da sua casa, às vezes o marido está assistindo televisão, tem criança correndo, tem um cachorro latindo, então todo externo atrapalha. Dançar é muito bom, mas muito mais do que a técnica, é aquele benefício que a dança traz para você. A aluna vem através da dança procurar um resgate para melhorar a vida dela. A dança é só uma ferramenta, porque muitas vêm através da dança para curar a depressão, ampliar o leque de amizades. Eu já começo agradecendo sempre, né? Na minha religião, a gente faz 3 vezes a oração de manhã, quando a gente levanta, no meio do dia e no pôr do sol. E é uma oração cantada, então eu já estou conectada cantando, não tem jeito. Vaishnavismo, mais conhecida como Hare Krishna. Então a gente sempre agradece, né? Sem muito pedidos, mas agradecer, porque o maior presente que a gente tem já é a vida, né? Então a gente sempre agradece. Foi através da dança que você conheceu o Vaishnavismo ou foi o contrário? Através da dança. Eu dava aula em São Vicente, no estúdio de uma amiga minha, da Samia Saf. O guru dessa minha amiga, que hoje é o meu guru, veio para um festival
maior festival que chama-se Ratha Yatra, que teve pela primeira vez em Santos em 2012. Eu fui contratada para montar uma coreografia e de uma forma assim bem interessante. Minha religião era kardecista, então eu acabei tendo esse desafio, sonhei com uma passagem dos Vedas e sem saber, através dessa revelação de um sonho, eu montei a coreografia e descrevi um dos passatempos mais famosos, que é quando Krishna se encontra com Radha num bosque. Quando eu terminei a dança, ele tirou as guirlandas de flores e deu para mim. Ficou impressionado porque como que eu poderia dançar uma dança se eu nunca tinha aberto um livro sagrado? Então, daquele dia em diante, eu acabei tomando iniciação e já estou aí desde 2012. Na dança indiana, nós dançamos fazendo a interpretação dos gestos através dos mudras, né? Uma flor, né? A chuva, um raio. E na dança havaiana existem também as simbologias das movimentações das mãos. E a mesma flor que na Índia é uma mucula, né, esse mudra, na dança havaiana é o hibisco, ou um tiare, né, o perfume que ele exala. Então na Índia a gente dança com as mãos e no Havaí também. Então, por isso que é tão difícil, às vezes, eu ter que separar uma da outra, né? Uma é a minha religião, mas que trabalha essa parte da leitura corporal através das mãos. E no Havaí também, a gente faz toda a interpretação das músicas, né, das poesias, através do gestual das mãos. O Ohana tem 3 anos, na verdade. Eu vim para cá tem 4 anos, mas acho que demorou mais ou menos 1 ano para cair a ficha e pensar assim, por que não? Né? Tinha que ser no estúdio, por que não no meu quintal? Né? Os halaus no Havaí, eles são em casas grandes assim, então não tem que ter esperar, né? Aproveitar, vou ter que montar um espaço físico. Então eu tenho uma parte aberta, legal, e que está aqui ociosa, então é fazer gerar, circular, né? Fazer a energia não ficar parada, fazer circular. E como é uma atividade que a gente envolve muito com essa questão da natureza, todos que chegam aqui acabam gostando, porque você ouve o barulho do pássaro. Aqui de manhã cedo, como a gente está a 200 metros praticamente da praia, você ouve à noite as ondas, né, do mar. Então, assim, é muito legal essa interação de você estar num local mais perto da natureza. E a questão de ter tantos hibiscos aqui no quintal é que a ideia é que onde o hibisco floresce, a dança vem junto. Então, por isso que também eu acabei apelidando todas as minhas alunas como hibiscas, né? A aluna, na linguagem, né, havaiana, chama-se Raumana. E as mais elevadas, as que estão há muito tempo, chamam-se Olapas. Mas eu, aqui no Brasil, nunca chamei nenhuma aluna de Olapa e nem de Raumana, é sempre hibisca. Porque se a hibisca é o hibisco, né, é aquilo que dá vida à dança, então não tem como não chamar de hibisca. Então todas que fizeram aula comigo de dança havaiana, todas são hibiscas. Tem se vem fazendo outras aulas de outros estilos, outras coisas? Sinceramente, não. Por Não enquanto sei não. nada. Naquele momento que a pessoa vem fazer aula, que a gente está aqui preocupado em fazer um passo ou outro, interpretar aquela música, você olha para o espelho, mas você não está olhando o seu corpo, você está imaginando aquele rio, né? Por exemplo, o rio que está passando. E aí aquela onda e aquele perfume. Então a aluna, ela sai daquele momento dela, do estresse, e migra para uma outra atmosfera. Então, enquanto ela está na sala de aula, fazendo a aula, ela acaba se conectando com esse mundo imaginário, como se fosse um livro que você lê e você entra naquela história. Então, para mim, hoje eu vou dizer, olha, dança para mim é tudo. Eu não me vejo uma pessoa que não dance. Então, se estou aqui, eu estou cantando, estou dançando. E às vezes eu estou cansada, levantei, dei um monte de aula no dia do outro dia. Aí você vê a aluna chegando toda feliz. Aí ela passa o batom, ela vem a flor e fala assim, poxa, olha o bem, né, que eu estou fazendo para aquela pessoa. Então, eu falo assim, não tem problema, né?
dia eu dancei na rua, nunca vou me esquecer disso, que eu fui aplaudido por muita gente. Foi ali que o povo começou a entender que o bailarino tem que acabar com esse preconceito, né? De homem não fazer balé. Se você quer ser alguém, se você quer o que você quer, você tem que lutar, você não tem que olhar para trás. Então foi aí que eu comecei a decidir. Falei, pronto, agora eu vou fazer o que eu gosto, não interessa a opinião dos outros.